Olá, meus amigos e irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, em nome de Jesus. Hoje eu quero relatar a vocês uma batalha espiritual que aconteceu em minha vida há muitos anos atrás. Eu quero relatar para que sirva de experiência para a sua vida, para que, se porventura alguma coisa vier a acontecer, vocês saibam lidar com esse tipo de situação. Antes de entrar neste assunto, eu quero que você entenda uma coisa. Todos os relatos que aqui eu estou abordando são para servir de experiência e são relatos que de fato aconteceram comigo. Este canal são contos e verdades. Algumas vezes eu vou contar alguma coisa da minha imaginação, mas o que eu estou relatando neste momento é uma batalha espiritual de possessão maligna que Deus nos usou pela sua infinita misericórdia. E eu peço a você, preste bastante atenção, porque o adversário das vossas almas, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Nesta batalha espiritual, eu estava na direção de um culto da Assembleia de Deus Ministério Ebenezer, juntamente com o irmão Diácono Neto. Nós estávamos buscando ao Senhor, o culto estava ocorrendo muito bem, e para nossa surpresa, ao término do culto, a esposa do Diácono Neto ligou para ele e relatou a seguinte ocasião: que ela veio a ser chamada pela sua vizinha para poder orar por um homem, por o marido da sua vizinha que estava com uma possessão maligna. Ela relata que quando ela chegou no local, que ela começou a orar, o demônio que estava naquele homem disse para ela: "Quem é você para poder expulsar?" Ela, muito assustada, ligou para o Diácono Neto. Assim que terminamos o culto, nós subimos até o encontro dessa casa. E é interessante, meus irmãos, que quando você chega num ambiente como esse, você logo sente que tem algo de errado. Porque assim que nós chegamos, eu senti uma presença muito negativa. Pensa em algo terrível, a ponto de ser como uma cena de filme, quando seus pés se arrepiam dos pés até a cabeça. Foi assim realmente que ocorreu comigo. Naquele exato momento, eu senti o arrepio dos pés à cabeça. E então, eu, ligado, olhei para o nosso irmão e disse para ele: "Fique ligado, porque o que nós estamos aqui sentindo é algo muito terrível." É interessante ressaltar que quando eu entrei na sala, naquele exato momento, eu pude perceber que tudo estava em uma reviravolta total. Os móveis estavam quebrados, a televisão estava quebrada, o sofá estava fora do local que deveria estar. Enfim, havia ali uma operação maligna para poder destruir aquela família. Eu confesso aos amados irmãos que quando eu adentrei aquela casa, você até entra meio receoso, porque você sabe verdadeiramente que com suas próprias forças, forças humanas, você não vai conseguir fazer nada, absolutamente nada. Mas se Deus estiver contigo, eu acredito no que está escrito na palavra, que no nome de Jesus todas as forças malignas têm que se submeter. Quando nós entramos, eu observei isso, e não somente isso, mas na parte da cozinha, aonde aquele rapaz estava ali totalmente contorcido, com os olhos virados e bufando muito, eu percebi que havia uma mesa, aquelas que se enrolam fios da Light, que o rapaz arrancou como se fosse um papel. Os pregos eram enormes para poder travar
aquela mesa. E é então aí que eu pedi muito ao Senhor para que o Senhor pudesse estar nos revestindo naquele momento para nós enfrentarmos aquela batalha. Eu quero ressaltar algo que talvez possa servir para você. Quando o pastor Neto estava orando, quando ele estava expulsando os demônios daquele homem, eu observei que quando ele expulsava um, vinha outro. Quando ele expulsava um, vinha outro. E então eu me lembrei das palavras que o pastor Horácio, eh, alguns pastores mais antigos relatavam para minha pessoa. E eu sempre muito atento ao que eles relatavam, para que eu pudesse ter experiências, para que quando eu viesse a enfrentar essas coisas, eu pudesse entender com o que eu estava lidando. Quando de repente o pastor, ele falou para mim: preste bastante atenção. Quando você expulsar um demônio e vier outro, lembre-se que se trata de uma legião de demônios. E se você ficar expulsando um, você vai ficar horas e horas e talvez quase o dia todo para poder tentar expulsar. Você tem que chamar o líder e expulsá-lo toda a legião. E quando eu observei que o pastor ele estava expulsando e indo e voltando, eu então pedi, realmente naquele exato momento eu fui tomado por uma força sobrenatural, porque eu não pedi dar licença assim com uma delicadeza, eu já empurrei e falei: deixa, que agora eu acredito que no nome de Jesus eu vou expulsar essa legião. E então eu guindei mesmo, como um pescoção, um pé de ouvido. Se a pessoa tivesse natural, certamente ela sentiria muita dor, mas quando eu fiz aquela atitude, quando eu tomei aquela atitude tomado pelo Espírito Santo, eu pude perceber que aquele homem não estava natural. Ele estava realmente com a posição porque ele não sentiu absolutamente nada. Então eu gritei, né, com autoridade: olha por os meus olhos. Ele olhou então, arregalando os olhos e citou a seguinte frase: eu te odeio. Eu sem fazer entrevista, sem fazer nada, eu simplesmente chamei toda a legião que ali estava e mandei ela embora em nome de Jesus. Eu observei que ele foi lá atrás, retornou, e eu então lembrei também do que o pastor me disse: peça à pessoa para dizer que ama a Jesus e confessar que ele veio em carne. E quando eu fiz esse questionamento, eu observei que ele começou a ficar cheio de raiva de novo, virar os olhos e dizer: não, eu não amo ele. E então observei, até cheguei ironicamente a dizer: tu ainda estás aí, né? E aí eu expulsei. Quando eu expulsei no nome de Jesus, não foi no meu nome, mas no nome de Jesus, eu observei que quando ele retornou, ele já retornou totalmente perdido para entender o que estava acontecendo. E eu perguntei a mesma coisa, ele disse: eu amo Jesus, confesso que ele veio em carne. Então, naquele exato momento, eu expliquei a ele o que estava acontecendo e chamei ele e a sua esposa para, fiz o apelo e eles entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Eu saí dali com uma sensação de dever cumprido, mas entendendo que com nossas próprias forças nós realmente não podemos fazer nada, porque a força que havia possuído aquele homem era uma força tremenda. E eu pude entender que se nós não estivermos revestidos da presença do Senhor, eu não poderia estar fazendo nada. O que eu quero te alertar através desse testemunho, deste relato, é para que você fique atento, para que você busque verdadeiramente a presença do Senhor, para que quando alguma coisa dessas vier a acontecer, você esteja preparado para poder lutar contra as potestades, contra os demônios que ali estiverem. E saiba que você sozinho, você não vai conseguir nada. Você precisa estar
na presença do Senhor. Esse é um relato verdadeiro, uma batalha espiritual que eu enfrentei juntamente com o meu irmão, que era diácono, hoje é pastor Neto, da Assembleia de Deus Ministério Ebenezer. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Você já enfrentou alguma vez na vida uma batalha espiritual? Se sim, deixa aí nos comentários para que nós possamos estar lendo. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. Eu me chamo Cassiano Germano, bem-vindos a este canal. A paz.